Então, continuando da onde a gente parou, aqui é uma representação de um tipo de um conjunto. Um conjunto chamado Copa do Mundo. Eu posso chamar de Copa do Mundo e não necessariamente ser sobre a Copa do Mundo, como eu mostrei aqui para você. Nada a ver com a Copa do Mundo. Eu poderia fazer a Copa do Mundo de clubes. E aí fazer cada grupo... Deixa eu só apagar isso aqui rapidinho. Fazer cada grupo, por exemplo. Grupo A. Esse grupo corresponde aos times do Brasil. Um grupo B com times da França. Então, assim, cada grupo que eu quiser criar aqui, eu posso criar quantos grupos eu quiser. Infinitos ou finitos, se tiver só esses dois grupos aqui, eu criei um grupo. Um grupo geral, que nesse caso pode ser considerado o grupo universo, tipo, contém todas as coisas, e grupos menores, que eu posso colocar quantos eu quiser também. Mas, em essência, isso é um grupo, um conjunto. Um conjunto é um conjunto de coisas. Então, assim, quando eu disse que eu queria mostrar para você o conjunto dos números naturais, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Conjunto dos números naturais. É esse símbolozinho aqui. E ele representa todo o universo dos números contáveis. 0, 1, 2, 3, 4. Quantos números você conseguir contar até... Bom, sei lá, até o máximo que você conseguir contar. Então, assim, isso é um conjunto dos números contáveis. Eu vou apresentar para você um outro conjunto, um conjunto chamado conjunto dos inteiros, que representa os números contáveis e os números negativos, os inversos deles. Tipo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e assim por diante. Ou seja, nesse grupo Z, que a gente está analisando agora, ele é um conjunto dos números negativos e dos números positivos. Ou eu posso reescrever isso aqui de uma forma assim. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui. Eu vou pegar esse mesmo conjunto aqui, vou diminuir e botar ele aqui. Agora, dentro dos conjuntos dos inteiros, nós temos o conjunto dos naturais, que é esse aqui. Então, vou mostrar a representação aqui, ó. Eu posso colocar isso depois? Posso, mas tudo bem. A representação é assim, ou no caso... A gente lê da seguinte forma.
quando é assim. O grupo dos inteiros contém o grupo dos naturais. Ou, por exemplo, se fosse a ordem ao contrário, o grupo... Eita, calma aí, deixa eu apagar isso aqui. O grupo dos naturais está contido no grupo dos inteiros. Aqui está a perfeita representação disso. Tá. Eu vou te apresentar um outro grupo. O grupo dos racionais. Ah, tá. É um quê? Tinha esquecido qual é o... Olha, esse daqui é um pouco mais complicadinho de fazer. Então eu coloco assim. A representação dos grupos racionais. A representação dos grupos racionais é os números que são divisíveis por inteiros. Por exemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 3 sobre 5, 4 sobre 3, por exemplo, e tarará de números. Isso não significa que eu não possa representar, por exemplo, o número 2 sobre 2, o número 4 sobre 2, e assim por diante. Que isso aqui é 1, 2, e os números negativos também, tá? Pode ser, sei lá, menos 25 sobre 5, que dá menos 5, por exemplo. Eu posso representar ele assim. Ou posso reescrever e fazer isso aqui. Pode parecer loucura? Pode parecer loucura, mas eu posso fazer isso. Reescrever o conjunto de uma forma que tenha um conjunto dentro de um conjunto. Então, nossa forma de escrita ficaria, por exemplo, o conjunto dos racionais contém o conjunto dos inteiros, que, por sua vez, contém o conjunto dos naturais. Que também eu posso dizer que é a mesma coisa que sem o parênteses. Contém o conjunto dos inteiros, que contém o conjunto dos naturais. Tá? O mesmo valeria para isso aqui. Está contido. Mas aí é só inverter a ordem. Então, vamos lá de novo. Vou botar aqui para cima, que senão acaba o espaço na minha folha. Eu vou te apresentar um novo conjunto, e esse novo conjunto, ele é o conjunto dos irracionais. Se esse daqui, ó, é o grupo dos... Eita! É o grupo dos racionais, porque são números racionáveis por inteiros. Aqui eu vou te apresentar o grupo dos irracionais, porque eles são irracionais por inteiros. O que no caso poderia ser... O que seria um número irracionável por inteiro? Uma dízima periódica. Não, calma aí. Uma dízima periódica, não. Deixa eu tentar lembrar um com... Aqui. Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 3. Raiz de 5. Raiz de 10. Pi. Euler. Isso é um E. Aquele E aquele... é o E escrito, tipo, computacional, de computador. Aquele Ezinho bonitinho. Deixa eu ver. Tem, cara, inúmeros números aí que você pode colocar.
Mas, vou lembrar você, que o conjunto dos números irracionais é o conjunto dos números que não tem como ser representados por uma fração de inteiros. Ou seja, no mesmo exemplo que, por exemplo, eu pedi para você fazer, sabores de pizza. Sabores de pizza é diferente de número. Um não entra no outro. Ou seja, eu não posso colocar isso daqui aqui. Não posso. Porque, como eu falei, o conjunto ele é explicitamente números que não podem ser representados por uma fração de inteiros. 1/2 pode. 0, aqui, ó, exemplo. 0,9999999. Sim, esse número aqui ele faz eco. Ele pode ser representado por 1/9. Olha que maravilha. Eita, eu posso representar assim. Só que aqui, por exemplo, eu não tenho uma fração de inteiros que represente raiz de 2. Que represente raiz de 3. Tá. Então esse conjunto ele é apenas isso. Eu vou mudar isso aqui, porque era para te induzir a pensar isso. Mas eu quero que você preste atenção no que eu falo. Ou seja, aquela escrita lá que eu fiz de que contém Z. Vixe, minha letra tá muito ruim. Z que contém. É muito chato de fazer isso nessas letras, tá? Só pra você saber. Não se aplica nesse aqui. Tudo bem? Só pra você saber. Mas, e se eu juntar esses números, o que acontece? Acontece que aí sim, se você juntar esses dois conjuntos em um conjunto maior, digamos assim, isso aqui é como se fosse o grupo A. Um novo grupo A. Isso aqui fosse o suposto novo grupo B. Igual como a gente fez na Copa do Mundo, eu posso juntar coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra em um conjunto maior. E é o que a gente vai fazer aqui. Existe um conjunto chamado conjunto dos números reais. É esse Rzão aí muito louco. E esse conjunto é basicamente o conjunto, esses dois conjuntos aqui. Unidos. Literalmente. É esse conjunto aqui. Representei o conjunto dos reais. Todos os números possíveis reais estão contidos neste grupo aqui. Qualquer número que você pensar, Miguel, tá aqui. Qualquer um. Chuta um número. Chutou? Tá aqui dentro. Mas, se eu te falar que existe... Ah, tá. Só para você saber. Aqui, voltando naquela anotação, o conjunto dos reais contém o conjunto dos racionais, que contém o conjunto dos inteiros, que contém o conjunto dos naturais. Mas vou colocar um parênteses aqui. Eu só fiz uma pausa gramática para poder pensar. ER contém o conjunto dos inteiros. Eu não posso juntar isso daqui nisso aqui. Não posso, senão estaria errado. Porque os racionais, o conjunto dos racionais, não contém o conjunto dos irracionais. Entendeu? Só por isso. Então, assim, o que é o conjunto dos reais? É qualquer número que você puder pensar. Mas e se eu criar um número imaginário? Ih, rapaz, aí nós entramos num bagulho imaginário, cara. Você vai precisar da sua mente para conseguir pensar no que está acontecendo aqui, cara. Mas existe, sim, um conjunto dos números imaginários.
que é um número imaginário, Miguel? Imagina um número. Esse número não vai estar no conjunto dos números imaginários. Complexo. Complexo mesmo. Você acertou. O conjunto dos números imaginários é o conjunto dos complexos. Literalmente, esse é o nome do conjunto, Miguel. Você está muito bem. Continue assim. Que você vai ir longe, Miguel. O número imaginário é muito complexo. Parabéns, essa é a definição deles. O que é um número complexo? Imaginário. Um número imaginário, ele contém, digamos assim, só para você entender, eu vou fazer uma conta aqui, ela é básica. Ela é um número real. 2 mais 1 é igual a 3. Isso você sabe. Mas você sabe que 2 está contido nos reais e 1 está contido nos reais. Então, real mais real, a resposta é um real. É um número real. Não tem como isso daqui dar qualquer coisa que não seja um real. Qualquer coisa que você imaginar real é real, ué. Então, como a gente representa um número imaginário? Todo número imaginário, ele contém uma parte real, nem que isso seja zero, mas zero é um número real, como você está vendo muito bem representado aqui. Pequenininho, mas tá. É um número real. E isso daqui, ó, irá se tornar um número imaginário. Um número imaginário. Um número imaginário. E essa soma não vai dar 3. Por exemplo, se fosse 2 aqui de novo. Essa soma não vai dar mais 3. Porque isso daqui é um número complexo. Ele é muito complexo de se entender, cara. Por quê? É tipo, vamos lá. Para você entender o que seria um número imaginário, Miguel. Só para você entender um exemplo básico. Digamos que os números reais são os números contáveis de bananas, Miguel. Banana. Os números imaginários são os números contáveis de maçãs. Ótimo! Você conseguiu entender o exemplo de um número real e um número complexo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você conta da mesma maneira. Sim, exatamente. Quanto que é 2 bananas mais uma maçã? Me diga, Miguel, quanto que é 2 bananas mais uma maçã? É 2 bananas mais uma maçã. Ué. Eu não tenho o que fazer, Miguel. Eu não vou... 2 bananas mais uma maçã é igual a 1 dúzia. Não. Dúzia. Não. Dúzia dividido por 2. Não. Você não, tá ligado? Não, apenas não. Se eu fizesse 2 bananas mais 2 bananas, seriam 4 bananas. Se eu fizesse, Miguel, uma maçã mais uma maçã é igual a 2 maçãs. Você tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Mas uma banana mais uma maçã é igual a uma banana mais uma maçã. Não tem, eu não posso juntar, Miguel. São 2 coisas diferentes. E é isso que representa um número imaginário. Ele é um número além do real. Digamos que o real é, sei lá, número de dedos que os seres humanos têm. Você tem 20 dedos. Eu tenho 20 dedos. Juntos somamos 40. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Tá. Agora, eu quero somar a quantidade de dedos que tem, cara, em 8 bilhões de humanos com a quantidade de barbatanas. Ué, humano não tem barbatana. Exato. Peixe também não tem dedo. Tem, mas é escondido. Mas enfim,
Cara, não se soma dedo com barbatana, tá entendendo? Isso não rola, isso não faz sentido. Você pode somar? Pode, se você quiser pegar um número geral, quantidade. Mas se eu quiser somar, tipo, por exemplo, eu tenho uma bola, mais uma bola, são 2 bolas, tá entendendo? Agora, eu tenho 20 dedos e eu tenho 5 barbatanas. Eu quero somar. 20 dedos mais 5 barbatanas dá o quê? 25? 25 o quê? Tá entendendo? 25 o quê? Não tem quantidade. Você tá me dizendo que é 25 quantidade. Tá, mas você não definiu, entendeu? Não dá pra somar 2 coisas que não tem sentido. Tá? É isso que eu tô tentando te explicar. Isso aqui é um número complexo. Isso é a representação de um número complexo. Não é o exemplo da banana e uma maçã, tá? Eu só te dei um exemplo para você entender a complexidade do que eu estou tentando te explicar. Um dia, no futuro, você vai entender isso aqui. Daqui 3 anos, por exemplo. Pode ser. Isso daqui é uma matéria complexa. Tá? Só para você entender. Mas, se você parar para pensar, em tese, tecnicamente, todo número real é um número complexo. Se eu botar aqui uma banana e 0 maçãs, vai dar uma banana. Isso aqui é igual a real. Parabéns. Isso aqui é um real. Se eu somar 0 bananas com uma maçã, isso aqui dá uma maçã. Isso aqui é um número complexo. Parabéns. Todo número complexo é um número real. Mas nem todo número real é um número complexo. Só para você entender. Todo número complexo é um número... Não, calma lá. Tô falando cagada. Deixa eu pensar um pouquinho no que eu tô falando. Tá. Todo número complexo pode ser real. Caraca, eu tô falando tudo torto. Calma lá, não. Todo número real... eu não vou tentar reexplicar isso aqui não. Finge que eu não falei isso aqui e é isso aí. Só saiba que... deixa eu colocar aqui. 0 mais 1i mais 2i. 0 mais 3i. E assim vai até 0 mais infinitos i. Aí eu posso fazer 1 mais 1i. Eu posso. Eu posso também fazer 0 mais 0i. Só que isso aqui é igual a 0. Ou seja, um número real. Isso aqui não é 0, é 0. 0 mais 0 é 0. 0 de qualquer coisa, mais 0 de qualquer coisa, nada. Nada é 0, tá? Só para você sem entender. 1 mais 0i é igual a 1, como eu já te mostrei. Ou seja, os números reais, eles podem estar contidos dentro dos números complexos. Ou seja, fazendo aquela mesma maracutaia que a gente está fazendo já, isso aqui se torna verdade. Isso é um conjunto dentro de um conjunto, dentro de um conjunto, dentro de um conjunto, que chega, não dá nem mais para ver o número dos naturais ali, de tanto número que tem. Mas o principal da matemática está aqui, nos números naturais e dos números inteiros. Então, assim, aquela mesma ladainha de C, que contém R, que contém 2 coisas, imaginários e racionais, sendo que os racionais contêm os inteiros, que contêm os naturais, blá 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 blá, chatice do caramba. Vai por mim, é chato pra mim também, mas eu tenho que te explicar pra você entender que sim, existe. Um dia no futuro você vai ver os números complexos. Algum dia na sua vida você vai ver, independente da área que você for, porque é um número muito importante. Ele é muito aplicável em qualquer lugar. E um dia você vai entender. Mas, por enquanto, a nível de fundamental, a gente só usa normalmente os naturais, os inteiros
e os racionais. Talvez os irracionais, ou seja, o conjunto dos reais. Talvez, mas é bem raro. Mas acontece. Então, assim, basicamente é isso o que eu tenho para dar de aula de conjuntos. Como eu falei, é fácil. Vai por mim, é fácil. Não sei se você tiver alguma dúvida, você me manda, eu respondo tranquilo, não tem dificuldade. Em tese, não tem nem lição de casa. Eu só preciso que você pense, chute um número. Esse número é natural, inteiro, racional, irracional, reais, complexos. Talvez eu bote uma lição de casa para você. Mas, a princípio, cara, se você tiver alguma dúvida, me fala. A matéria não é difícil dessa aula. Eu preciso que você entenda isso aqui para começar a próxima aula. A próxima aula que eu vou te passar será funções. Tudo bem? E aí sim começa a dificuldade. Eu vou começar a introduzir a você funções para você chegar no ensino fundamental, na volta às aulas, cara, muito bem, sem precisar de muita dificuldade para entender o que o professor vai falar. Que ele vai começar a passar funções para você e funções é mais complexo, tá? Aqui sim você vai penar para aprender. Por isso que eu já vou começar com você agora. Eu preciso que você entenda o que é um conjunto. E aí você vai entender o que eu vou começar a fazer, tá? Então é isso. Me manda mensagem se você tiver alguma dúvida. Bom, eu vou te mandar o vídeo, então acho que eu não preciso te mandar esse documento por enquanto. Mas no futuro eu vou mandar tudo, que eu vou continuar essa folha aqui para funções, tá? Valeu, Miguel. Presta atenção nessa aula. Qualquer coisa, você rever essa aula, que eu deixei tudo muito bem explicadinho. E me fala quando que vai ser a próxima aula, se você quiser que seja amanhã. Por mim pode ser amanhã, porque conjuntos é uma matéria tranquila. Só você entender o que está acontecendo aqui, o que é cada coisa, tá ótimo, é isso. Não precisa de lição de casa. Só preciso que você saiba o que é cada coisa. Quando eu falar que é um número natural, você saber o que é um número natural. Quando eu falar que é um número inteiro, você vai saber o que é um número inteiro. Quando eu falar que é um número irracional, o nome é autodedutível. Ele é irracional. Pensar um número que não é racionável. Tipo, cara, eu quero racionar a água para 3 moradores, tá entendendo? É um número inteiro. Obrigatoriamente é um número natural. Então, tá entendendo? É uma evolução de cada vez. Eu quero dividir, cara, raiz de 5 para todo mundo. Puta, não, tá entendendo? Não rola, não tem como dividir um número que é irracionável. Essa é a essência do número. E qualquer número que você imaginar é um número inteiro, né? Qualquer número que você imaginar... Ih, caraca, falei errado. Inteiro não. É real. Qualquer número que você imaginar é um número real. Mas agora que você sabe que existe um número imaginável, você talvez possa pensar um número imaginável. Então, agora talvez a minha fala não faça tanto sentido, mas você entendeu o que eu quis dizer. E eu acho que eu lembrei o que eu queria falar. Qualquer número real pode ser um número complexo. Eu desisto. Porque, cara, por que eu tô cravando, só pra você entender? É porque toda vez que eu vou falar, eu penso antes de falar, só que eu penso muito rápido. Às vezes eu até como umas palavras. E assim, quando eu começo a falar, eu penso no que eu vou falar e automaticamente na minha cabeça vem alguma coisa pra quebrar o meu argumento. Tipo, sei lá, toda vez que eu jogar uma banana, ela vai voltar. Tá, e se eu tiver de cabeça pra baixo, tá ligado? Eu jogo uma banana pra cima, ela vai voltar. E se eu tiver de cabeça pra baixo, tá entendendo? É tipo isso que acontece na minha cabeça. Automaticamente vem no meio da frase. Eu fico travado assim, pensando, eu fico, pô, verdade, né, mano? Se eu tiver de cabeça pra baixo e jogar uma banana pra cima, o meu pra cima vai ser pra baixo. Então ela nunca vai voltar. Tá entendendo? Então assim, esquece o que eu ia falar. O que eu ia falar estaria errado, porque eu não ia estar falando correto. Porque existem casos, eu não ia estar explicando direito, então, enfim. É isso aí, Miguel. Valeu, boa aula. Me diga quando você quiser que aconteça a próxima. Se puder ser amanhã, tudo bem, não tem problema. É que hoje e sexta foi meio complicado pra mim. Hoje porque eu tinha que comprar uma coisa e sexta-feira porque a Tainá voltou de Araruama. Então, é isso. Valeu, Miguel.